Imagina a seguinte cena aqui, ó. Você está entrando no avião e sentou, colocou a sua mala lá no bagageiro e o piloto manda a seguinte mensagem: Senhores passageiros, bem-vindos. Esse é o meu primeiro voo pela empresa XPTO. Que sentimento você vai ter? Você vai continuar nesse avião? Ou você vai esperar o próximo? Você vai procurar um próximo com um piloto mais experiente? Mesmo que acontece quando você tem um expert que é inseguro. É como um piloto que tem medo de voar ou que está voando pela primeira vez. E quem entra no avião percebe isso. Ele percebe no ar, ele sente. E se ele percebe, ele não compra. Eu sou Wanderlei Souza, engenheiro de lançamentos digitais e criador do método Lançamento Semente em 36 dias. Ou seja, tirar o seu lançamento do zero a ser realizado em 36 dias. Bom, e o que é aqui? O que leva um expert à insegurança? Quando ele é multitarefa. Então vamos lá. Um expert que ele quer ser vendedor e ele quer ajudar o empresário, ele quer ajudar o vendedor, ele quer ajudar o advogado, ele quer ajudar o psicólogo, ele quer ajudar o vendedor de loja. Então, ele é um expert especialista em vendas. Mas ele não é um especialista em venda B2B industrial, em vendas, por exemplo, de varejo. Não, ele é um especialista em vendas, ele é generalista. Quanto mais generalista o expert for, mais multitarefa ele é e menos confiança ele inspira. E se ele tem pouca confiança, ele vai ter poucas pessoas para comprar o seu produto. Então, quanto mais assertivo você for, quanto mais direto você for, maior vai ser a chance. Por quê? Porque você vai ser o primeiro naquele mercado. Por exemplo, a gente costuma aqui, no lançamento de semente 36 dias, a maioria das pessoas que a gente lançou, elas têm um segundo emprego e elas trabalham nesse segundo emprego e não conseguem se dedicar para poder entender das ferramentas. Ela até sabe tecnicamente, ela sabe ensinar, mas ela não conhece das ferramentas. Esse é o nosso principal cliente. Ele gostaria de ir para o digital, mas ele não domina. E é esse o nosso perfil de cliente ideal. Wanderlei, mas você não lança outras pessoas que não tem uma segunda atividade e ela só tem essa atividade mesmo ali, ela é treinador, e ela quer fazer o lançamento? Sim, eu faço. Mas esse não é o meu cliente ideal. Não é as pessoas que eu procuro. Normalmente eu procuro as pessoas que têm 2 trabalhos e que ela não dá conta de fazer tudo sozinha. Isso é o que mais sai da boca do nosso expert. Eu não dou conta de fazer tudo isso sozinho. É muita coisa para fazer. E é por isso que ele busca um lançador. Ele busca um lançador, um lançador que tenha experiência. Porque se você vai buscar um lançador que não tem experiência, ele vai aprender junto com você. E aí, como dizia o meu professor Rubens Gendrait, quando um cego guia outro, o destino dos dois é o abismo. Você não pode ter isso. Então, aqui a gente faz, né? Você pode falar, Wanderlei, mas você faz landing page, faz tráfego, você é multitarefa. Não sou multitarefa. A gente faz várias atividades dentro de uma única tarefa, que é o lançador. A função de lançador pressupõe que você conheça essas atividades. É como um engenheiro. O engenheiro ele não precisa lá furar, né, lá cavar o terreno. Tem um pedreiro que faz isso, tem lá outras pessoas que fazem isso. Mas ele precisa saber qual a profundidade, ele precisa saber quanto que vai lá de material, né? Ele precisa saber qual a resistência daquele material. Isso a gente aprende em engenharia, né? Quando eu fiz engenharia química, a gente vai lá, tem a matéria resistência de materiais, tem a matéria de físico-química para saber como que vai reagir. Então, todo esse material, tudo isso que a gente aprende em engenharia, a gente vai utilizar lá na frente, né? E a gente usa de maneira conjunta, assim como um lançador. O lançador ele precisa conhecer as disciplinas
todas que envolvem o lançamento, para poder executar o seu lançamento de maneira que ele seja validado, que você tenha vendas nesse seu lançamento. E o Expert faz a parte dele, que é fazer os criativos, criar uma logo, né, porque a logo tem a ver com a identidade desse Expert, então ele vai buscar um designer. Um designer não é uma função de um lançador, né? Um lançador, aqui a gente faz processos. Então, o designer, ele é uma pessoa muito mais ligada à arquitetura, vamos dizer assim, né? Se os prédios fossem feitos apenas por engenheiros, eles seriam quadrados, redondos, quiçá ovalares, né? Mas o máximo que a gente faz é isso. O arquiteto não, ele cria com muito mais maestria a questão do designer, do desenho, da arquitetura, né? Quando você entra num prédio como o museu aqui da língua portuguesa de São Paulo, como a Catedral da Sé, você vê ali elementos de arquitetura, né? Agora, quando você vai num prédio aqui, por exemplo, na Faria Lima, você vê que o máximo de arquitetura que o engenheiro conseguiu colocar são espelhos. Ele não faz um desenho assim tão requintado. Por quê? Porque ele tem o olho de processos. E é isso o que a gente entende aqui na Vendedor Vencedor. A gente tem a visão de processos. E é por isso que a gente não é multitarefa. A gente é especialista em fazer o seu lançamento semente em 36 dias. Principalmente para você que nunca lançou ou você que não tem tempo para poder dominar todas as ferramentas necessárias para fazer o seu lançamento. E o expert que mais vende é aquele também que ele foca em resolver um único problema. Porque quando você resolve um único problema, você tende a ser o primeiro no mercado. E se você é o primeiro no mercado, você não tem comparação. Se não tem comparação, você pode vender mais e vender até mais caro do que o seu concorrente.